Fala designer, Eric aqui, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode componentizar, né, criar componentes com os botões que você criou aí para o seu trabalho. Lembra da aula de ontem? Se você ainda não assistiu, tá aqui, ó, vai aparecer aqui por cima para você poder consumir. E aí você vai entender sobre os estados dos botões. E a aula de hoje é complementar a essa. Por quê? Porque agora a gente vai componentizar os botões. Então, se você já sabe que aqui eu entrego tudo de uma vez, deixa o like já no início do vídeo, pois isso me ajuda e ajuda o canal a evoluir aí em mais esse ano que você tá aí comigo, beleza? Ontem a gente viu, né, eu expliquei certinho sobre os estados dos botões aqui e hoje eu quero te mostrar como que você cria componentes com esses botões. E se você não sabe o que são componentes, eu vou te mostrar aqui agora e aí você vai entender como que você pode fazer isso, tá? Seguinte, eu já me adiantei aqui, né? Então, tá vendo esses textinhos que estão aqui em cima? Vou até desagrupar eles aqui. Eu me adiantei para mostrar para você o seguinte. O que mais importa é isso daqui, tá? Se você já assistiu a aula de cores, a aula de tipografia, você já percebeu que muitas vezes eu coloco esse tipo de nomenclatura nas coisas. Então, você já vai entender o que eu vou falar aqui. Quando a gente vai criar componentes, a gente precisa criar de forma linear nossas nomenclaturas, para que todos os botões fiquem tipo bonitinho ali, separado por tipo, por estado e se ele é false. O que seria o false aqui? O false é se é sem ícone ou o true, que é o verdadeiro com o ícone, né? Geralmente a gente coloca esse nomezinho para facilitar. Então, só para você entender a lógica aqui, ó, eu vou te explicar e aí você vai ver que muda para todos uma coisa só, que é o estado que ele está. Vamos lá, fica tranquilo que você vai entender. Se você for dar uma olhadinha, eu coloquei aqui, ó. Primeiro eu coloquei button, e aí eu coloco barra. Você já vai entender por que tem que colocar, tá? Faça desse jeito que eu fiz. Coloca button. O que eu tô dizendo? Eu tô criando um componente de botão. E aí eu coloco aqui, qual é o tipo desse botão? Filled, ou seja, preenchido. Você pode colocar em português ou em inglês. Eu prefiro colocar as coisas em inglês, porque é muito mais fácil para você consumir conteúdo em inglês, tá? Então é isso, por isso que eu deixo assim. Então, ó, button, preenchido. Então eu tô dizendo aqui, ó, um botão, barra, preenchido, barra, enable, ou seja, ativo. E aí, false, que no meu caso aqui eu tô colocando false como o ícone. Tem ícone ou não tem? Não tem, então é false. Então é um botão, preenchido, ativo, sem ícone. O que muda agora nos outros 5 estados aqui, tá? Muda apenas aqui, ó. Pode olhar que tudo se repete, ó. Button, preenchido. E aí sempre vai mudar isso aqui. Por quê? Porque aí eu vou colocar os estados, né? Em hover. Depois eu vou colocar em focus. Depois eu vou colocar ele pressionado, né? Lembra da aula? Se você não assistiu, vai assistir essa aula, porque é importante pra você. Senão você vai ficar moscando aqui, tá? Então aqui, ó, pressionado e ele desativado. Então aqui são os 5 estados aí que eu vou colocar. E tudo com final false. Por quê? Porque eu não tenho ícone. Já o de baixo, o que muda no de baixo? Muda apenas o final. Então, aqui tá como true, que eu tô dizendo que eu tenho ícone para ele. Tá vendo? Ó? Só muda o final. E aí, o que você faz? Para facilitar a sua vida, vem aqui, ó. Geralmente, né, o meu eu já tinha colocado aqui, mas vamos supor que você esteja fazendo aí, você vai estar escrito aqui, tipo, botão número 1, tá? Então, o que você vai fazer? Depois que você montar tudo bonitinho, você vai selecionar isso aqui, vai dar um Ctrl C, desse jeito. Vai vir aqui e vai dar um Ctrl V, tá? No nome do botão. Por quê? Porque agora a gente só vai fazer o seguinte, ó. Eu já fiz isso para todos os outros, tá? Ó, tá vendo que eu só colei aqui dentro o mesmo título que tá aqui. Então eu vou fazer o seguinte, clica nesse botão e clica aqui, ó, em criar componente. Você já vai entender por quê. Ó, cliquei, beleza? Vou vir aqui no meu segundo botão e vou fazer isso de novo, tá? Só vou fazer nesses 5 primeiros aqui, mas o resto se repete para todos de baixo. Eu já vou mostrar ali como ficaram os outros de baixo, tá? Isso. Então agora eu tenho 5 botões aqui, tá? Porém, vamos supor que eu vou fazer minha landing page ali, né? Então eu cheguei aqui, tal, vou pegar aqui fazer um box aqui. E aí vamos supor que aqui é a minha landing page. Então o que eu vou pegar? Vou copiar esse meu botão aqui, segurando o Alt, joguei ele aqui para dentro. Beleza? Então se você for dar uma olhadinha, ele é meu botão que tá aqui. Só que olha aqui do lado, ó, o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho os estados, ó. Tô dizendo que ele tá enable, tem aqui, ó, disable, todos os meus botões desabilitados, todos os meus botões ativos, todos os meus botões em focus, todos os meus botões, né, em hover e todos os meus botões pressionados.
Pô, Eric, como assim? Por quê, ó? Se eu entrar aqui, ó, por exemplo, em Enable, eu só tenho esse meu aqui agora, que é o meu botão sem ícone. Mas, se eu vier aqui agora, ó, vou fazer mais um com esse daqui de baixo agora. Vou vir aqui, vou criar o componente. Lembra que eu mudei aqui, ó, nomenclatura para ficar certinho, porque ele vai ficar praticamente na mesma pastinha, entendeu? É como se eu estivesse colocando todo mundo na mesma pastinha. Quem é verdadeiro tá numa pastinha, quem é falso tá em outra pastinha, tá? Ó, então agora eu vou voltar aqui e vou clicar nesse mesmo botão. Então vamos supor, ó, para você ver, eu tô com esse botão aqui, mas eu quero um botão Enable, não quero o botão False. Então agora eu já tenho aqui, ó, um botão Enable, certo? E ele tá aqui, ó. Cliquei e aí ele tem, ó, o Enable, né, ou seja, o botão ativo, ele False, ou seja, com ícone, ou ele True. Você poderia colocar aqui no lugar do False, escrito aqui, sem ícone, no icon e icon. Poderia também, tá? Isso não muda não, tá? Poderia. É que, como eu falei, já é costume. O false para mim é não tem ícone e o true é real, tem ícone, tá? Você pode colocar o que você quiser aí na nomenclatura, só para você entender. E aí quando você clica aqui, ó, se eu quiser vir aqui, eu posso mudar esse meu botão para com ícone. E ó que legal. Então, isso funciona para todo mundo, tá vendo? Eu vou até deixar assim para você ler depois como que ficou cada um deles, ó. Tá vendo? Então, a única coisa que muda, ó, aqui muda para outline, mas daqui para frente, ó, enable e false. Outline e aqui muda para text. Tá vendo, ó? Text. E aí, false e true. É a única coisa que muda. Você pode olhar aí, se você assistir o vídeo, você vai entender. É muito básico, praticamente a gente está criando pastinhas, tá? Então, ó, eu vou fazer com esse aqui de baixo também para você ver como que eles ficam, tá? Vou só clicar, como é rápido, e aí eu já volto. Vou só fazer isso, tá? Vou selecionar o botão e vou clicar aqui, ó. E pronto, se você perceber, sempre que você clica no botão e clica aqui, ele fica roxinho. E aí quando ele tá roxinho, ele se transformou em um componente. Ele deixa de ser um botão solto, sozinho. Ele parte a fazer parte, ele começa a fazer parte de uma família. Que no caso aqui a gente tá dividindo por, né, preenchido, outline e texto. E aí, ó, por exemplo, esse mesmo botão agora eu poderia vir aqui no mesmo lugar, ó. Tô aqui com true, eu volto aqui e aí vai ter outros estados aqui, ó. Porém, eu quero, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Eu tenho os 3 estados aqui, ó. Tá vendo essa setinha, ó? Então aqui eu tô em button. Eu posso olhar e falar assim, não, agora eu preciso de um botão, né? Vamos supor que eu tenho 2 botões aqui. Porém, esse meu primeiro vai ser o enviar, né? Aliás, esse aqui vai ser o adicionar ao carrinho, né? Adicionar ao carrinho. Beleza? Só para ficar mais claro. E esse aqui vai ser o meu voltar. Porém, o voltar, ele é um botão que eu não quero com ícone. Então eu vou vir aqui, ó, e vou mudar aqui para false. E aí é um voltar, tá? Só tá mudando aqui porque a cor daqui tá azul, mas se eu pegar aqui, ó, e pintar de preto, ele vai pintar lá automaticamente, ó. Fica olhando pro voltar aqui, ó. Vou pegar a cor daqui. E aí ele já ficou preto aqui em cima e preto aqui, tá vendo? Então, é isso. Porém, esse voltar aqui, eu quero ele outline. Então eu venho aqui, volto mais uma vez. Pô, cadê meus outline aqui? Não tá aqui, por quê? Porque é um outro estado de botão. Então eu volto aqui, ó, e outline. E aí ele vai falar, você quer o outline de que jeito? É ativo, desativado, em focos? Ah, eu quero ele, por exemplo, só ativo mesmo. Então você quer ele com ícone ou sem ícone? Eu quero sem ícone. E aí o voltar se transforma em um componente. E aí você vai tendo diversos tipos de botão e estados já componentizados bonitinho. Tudo porque você arrumou. Então tá vendo? Imagina que você tem vários botões jogados no seu site. Você não precisa ficar indo lá, putz, que botão que eu coloco? Não. Clica no botão que você tem, vem aqui, ó, nas suas variáveis, né, nas suas instâncias e olha aqui o que você quer. Se você quer, no caso aqui, ó, sempre olha aqui, ó, tá vendo que eu tô dentro de outline? Pô, não quero outline, eu quero preenchido, eu quero botão de texto. Então eu quero um botão de texto desabilitado. Você quer ele com ícone ou sem ícone, tá? Eu quero ele sem ícone. E aí o botão tá desabilitado, o voltar tá desabilitado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui com certeza entregou o ouro. Se você assistiu os dois, você vai ficar um grande profissional aí. Vai ter entendido sobre componentes e sobre estados de botões, beleza? E se você quer aprender mais comigo, tem o primeiro link, tem todos os meus cursos. O que você quiser aprender comigo. Eu não sou aqueles que cobram mais de dinheiro para você aprender, tá? Por isso que eu te ensino muito por aqui pelo YouTube. Mas se você quer, né, ter um passo a passo, só isso você encontra dentro do curso. Tanto para você se desenvolver como design de landing pages, ou tem o curso também de UX e UI Design, que você, se você quiser seguir essa carreira, né, que é a carreira que eu
presta o serviço hoje. E também tem o carrossel inteligente, que é para você produzir carrosséis para o seu conteúdo aí do Instagram de forma automatizada, utilizando inteligência artificial. Beleza? Então, deixa o like se esse vídeo te ajudou. Se você não tá inscrito, não se esquece de se inscrever aí, tá? E até o próximo vídeo. E eu fui!